Certo, Larissa. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Dia 2 de junho, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de tributário. De onde paramos na aula passada, e acho que eu tinha deixado uma pergunta para vocês na aula passada, né? É facultativo, né? Não era obrigatório entregar, né? Alguns poucos entregaram, né? Bem pouco mesmo. E para quem eles entregaram, né? Que entregaram, parabéns pelo esforço. Professor, Sim. eu quero justificar que eu não entreguei por causa dos problemas pessoais que eu estou vivendo e daí, sinceramente, a minha cabeça está uma muvuca e passou em branco. Tá bom. E para aqueles que entregaram aí, parabéns. A pergunta era se uma lei posterior que diminui a alíquota do IPTU, ela retroage para alcançar fatos geradores passados. Não, senhores, a lei tributária, ela é irretroativa, tá? Ela só retroage naquelas três hipóteses do artigo 106 do CTN. Em nenhuma dessas hipóteses a gente está falando de lei tributária. A gente está falando de lei interpretativa ou de lei benigna, né? O inciso primeiro trata da lei interpretativa, e o inciso segundo trata da lei benigna. Tá bom, Luiz? Entendi. São só aquelas exceções. Tá? Lei tributária que cria, aumenta, diminui, né? Extingue tributo, né? Ela não retroage. Né? Imagina que a partir de amanhã você não está extinto o imposto de renda, né? Então eu vou correr lá para pedir de volta tudo que eu paguei de imposto de renda a vida inteira, né? Não existe isso. A lei tributária, ela é irretroativa. São aquelas só exceções do artigo 106, que não tem nada a ver com lei tributária, que são retroativas. Tá? Bom, dando continuidade, então, senhores, hoje nós vamos falar sobre um princípio, mais um princípio, é o princípio do não confisco. O princípio do não confisco, ou o princípio da vedação ao confisco, né? Que tem aplicação no direito tributário. É um princípio geral de direito, na verdade, né? Como a gente tem visto no estudo dos princípios, né? Os princípios, o princípio da legalidade, o princípio da irretroatividade, o princípio da igualdade, são todos princípios gerais do direito, mas que também têm uma previsão específica no direito tributário, né? Tem um viés específico, um tratamento, uma disciplina específica no direito tributário, né? A gente viu isso em relação ao princípio da legalidade, nós vimos isso em relação ao princípio da irretroatividade, princípio da igualdade, e hoje também, no princípio da vedação ao confisco, isso também se aplica. Tá? Bom, a previsão do princípio do não confisco está na Constituição também. No artigo 150, inciso 4º, diz lá, artigo 150, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco. Nós já vamos explicar o conteúdo do que seja isso, tá? Para esmiuçar bem o entendimento a respeito deste princípio. Bom, em relação à evolução histórica, né, a evolução dele no nosso ordenamento, esse princípio ele está previsto sempre no nosso ordenamento, desde 1824, a Constituição Imperial de 1824. Tá? E lá na Constituição de 1824, a previsão era bem genérica, assim, tinha uma proteção geral. Hoje nós estamos acompanhados, tá, senhores? Já vou dar mais para vocês. Hoje nós estamos acompanhados, tá? E é a número 2. Da hora. Qual que é o seu nome? É aqui. Quantos anos você tem? 4, né? Cadê a número 1? Alô? Vem cá, Malu.
Filha, não quer vir? Tá bom. Vai lá. Eu tô perto dele. Tá bom. Bom, ótimo. É, vamos lá. Parabéns, professor. Obrigado. Muito linda. Pega na mala, então, meu amor. Fechou? Tá, se não tiver isso. É isso. Estamos acompanhando. Então, é possível que durante a aula de hoje, tá, nós tenhamos alguns embargos de declaração, intervenção de terceiros, tá? E aqui, é ampla defesa, contraditório, né, participação. Olha uma Constituição de 1824, né? Constituição Imperial de 1824, que traz uma proteção mais genérica, assim, né? A atuação do Estado na proteção, o Estado, na sua atuação, nas suas várias frentes de atuação, como poder público, ele tem que respeitar a propriedade privada, ele não pode aniquilar a propriedade privada, né? Então, é nesse sentido que era a previsão do confisco, proibição do confisco, 1824. Bom, essa previsão, ela continua, mas ao longo do tempo ela vai sendo aperfeiçoada, tá? Na Constituição de 1934, na Constituição de 1934, o confisco continua sendo vedado, tá? E só que daí tem uma previsão assim mais específica para o direito tributário. Ele diz assim que nenhum imposto, a Constituição de 1934 diz assim, nenhum imposto, veja, só se refere a imposto, né? As outras espécies tributárias não falava nada. Então, assim, nenhum imposto poderá ser elevado além de 20% do seu valor na época do aumento. Então, essa era a vedação do confisco, mas só se aplicava a impostos, né? Então, qual que é o entendimento, né? Então, por exemplo, imagine que o imposto de renda naquela época era 20%. Se você fosse aumentar a alíquota do imposto de renda, não poderia aumentar mais de 20%, mais de 20% do seu valor no tempo do aumento. Então, assim, quanto que é 20% de 20%? Meu Deus. Meu Deus. 04? Quanto que é 20% de 20%? 4%. Gente do céu. Ó, tem gente rindo, tem gente coçando a cabeça. Quanto que é 20% de 20%? 4%? Muito bem. É Carlos, né? Carlos, né? Muito bem, Carlos. 4%. Então, você não pode aumentar mais do que 4%. Não poderia fazer um aumento de 25%. Isso teria efeito confiscatório. Tá? Você quer aparecer agora? Não quer dar oi para eles? Não? Eles estão ansiosos para te conhecer. A princesa número 1. Não, esses são alunos diferentes. Aquele foi de outra turma. Você quer mostrar o seu uniforme na sua escola? Então, então tá bom, deixa o papai dar aula aqui, tá bom? Bom? Eu sei. Então, senhores, se tivesse um aumento acima de 20%, agora não pode. Agora não pode. Tá? O papai tá dando. Vai lá, tioquinho. Malu, eu vou falar uma vez só, filha. Tá bom? Eu vou falar uma vez só, o papai tá dando aula, né? Você entende, filha? Então vai lá no seu quarto, mamãe, por gentileza. Tchuquinha também. Se aumentasse em 25%, para 25%, o imposto de renda teria efeito confiscatório. Tudo bem? Na Constituição de 1946, essa previsão ela continua, né? E é ampliada também, né?
para outros ramos do direito, por exemplo, no ramo do direito administrativo, né? O funcionário público que fosse condenado, né, por enriquecimento ilícito, ele perderia os bens foram resultados da ação ilícita, né, em favor do Estado. Isso existe hoje também. Existe hoje, não só no direito administrativo, como no direito penal, perdimento de bens. Isso existe. Bom, daí na Constituição de 1967, isso se mantém, e daí nós chegamos na Constituição de 88. E a redação é bem essa, senhores. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes tributantes, são os únicos que podem criar, instituir tributos, né, aumentar tributos. Estes entes, no exercício da sua competência tributária, né, criando um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, uma contribuição genérica ou um empréstimo compulsório, não pode utilizar o tributo com efeito de confisco. Tá? Essa é a previsão da Constituição de 1988. Tá? Só que vocês tenham uma ideia, né? Na história da humanidade, o confisco sempre esteve presente. Né? Nos tempos bíblicos, tá bom, vamos lá. Tá, fecha a porta, tá? Tá, vocês agora assistirem. Não pode, porque ela vai mexer uma coisa muito ruim. Mas ela vai dar uma calma, não. Tá bom. Vai, vai. Beatriz, eu vou falar uma vez só, filha. Lá no seu quarto. Pode. Beatriz, eu vou falar uma vez só, filha. Bom, nos tempos bíblicos, né, a gente tem histórias nesse sentido, né? Quando os povos naquela época eles guerreavam, né, e o povo que perdia, o que que acontecia, né? O povo que perdia, os homens eram escravizados, né? Foi o povo que ganhou. E os bens, as propriedades, né, do povo perdedor, elas eram apropriadas pelo povo que ganhava a guerra. Né? Isso sempre aconteceu, né? Depois, na Idade Média, isso acontece com a burguesia. E depois, quando nasce a Revolução Francesa e se coloca limites à atuação do Estado, se coloca limites na atuação do Estado, uma das regras que são colocadas no Estado é: você pode fazer muita coisa, mas tem coisas que você não pode fazer. Senhora, só um pouquinho, tá? Eu já volto. Tomara que ele tenha dado um pirulito e ligado a galinha pintadinha. Um filme bem bacana para elas, não uma bronca. Eu acho que deu ruim aí. Ai, senhor, ele tem que ser um pai bacana. Criança é assim mesmo. São umas fofas.
Me desculpe, senhores. Ah, eu estou sozinho com elas, né? É o meu final de semana com elas, então tem que... sou só eu, né? Então, tudo bem. Bom, qual é o conteúdo, qual é o conceito, então, de confisco tributário, né? Conceito de confisco tributário. Assim, em poucas palavras, senhores, o confisco tributário é a apropriação da propriedade particular pelo Estado, sem indenização. Sem indenização. Como é que o Estado faz isso, né? No campo tributário? Através da tributação. Veja, nos outros ramos do direito, o Estado também se apropria de propriedade particular, né? Na maior parte das vezes, porque isso é a regra, né? Ele faz mediante indenização. A gente estudou lá em direito administrativo as formas de intervenção do Estado na propriedade privada, servidão administrativa, limitação, ocupação temporária, tombamento. Nós estudamos lá a desapropriação. O que é desapropriação? A desapropriação é o Estado, ele está se apropriando da propriedade particular, né? Um bem imóvel, um bem imóvel, está se apropriando. Só que na desapropriação o Estado assim age, mas ele paga uma justa indenização, às vezes em dinheiro, às vezes não em dinheiro. E só tem uma hipótese, né? Não sei se vocês se lembram, né, de desapropriação em que não há indenização. É aquela que chama desapropriação confisco, né? Desapropriação confiscatória, né? Mas aqui não é apesar de ser qualificada por essa palavra confiscatória, isso não é uma desapropriação ilícita, ela é lícita. Mas a causa dela, a razão dela existir, a sua aplicabilidade, reside na prática de atos ilícitos pelo particular, né, proprietário do bem. Né? Os atos ilícitos aqui são dois, né? O sujeito utiliza o bem imóvel, né, para produção, plantação, né, cultivo de substâncias que causam dependência química, ou utiliza o imóvel, né, bens tal, voltados à exploração de mão de obra com características análogas à escravidão. Né? Então, nessas duas hipóteses, né, além de ter os demais tratamentos dos outros ramos do direito, né, do direito civil, do direito penal, o direito administrativo atua aqui também. O proprietário ele vai perder o bem dele, né? E aqui perde através de um processo de desapropriação e não haverá indenização, né? No campo tributário, como a gente está vendo aqui na nossa aula tributária, o confisco ele é vedado. O confisco ele é vedado. O Estado não pode, através do poder de tributar, de compulsoriamente, né, exigir dos particulares que os particulares entreguem dinheiro para o Estado a título de pagamento de qualquer tributo. O Estado não pode, através do tributo, utilizá-lo com o efeito de confisco da propriedade particular, né? O detalhe é que, assim, a Constituição não diz, não dá parâmetros objetivos para a gente ver qual é o limite para o confisco, como é que começa o tributo a ser utilizado e começa a ter efeito confiscatório, né? A gente viu aqui que na Constituição de 1934 havia um parâmetro objetivo, né? Mas era só para impostos, era só para impostos. A Constituição aqui ela é mais ampla, né? Ela diz não pode utilizar tributo no efeito de confisco, então, não é só imposto. Eu não posso utilizar imposto com efeito confiscatório, eu não posso utilizar taxa com efeito confiscatório, não posso utilizar contribuição de melhoria com efeito confiscatório, não posso utilizar empréstimo compulsório com efeito confiscatório e também não posso utilizar as contribuições gerais com efeito confiscatório. O confisco, na Constituição de 88, ele espraia o seu efeito proibitivo para todas as espécies tributárias. Tá? Só que a Constituição não traz nenhum parâmetro objetivo, né, do que se entende por confisco, quando é que começa a se caracterizar o efeito confiscatório da tributação, né? E a legislação ordinária, senhores, também não tem, nem legislação complementar. Né? Não há no ordenamento jurídico brasileiro
haja uma norma que diga que a partir daqui o tributo ele passa a ter efeito confiscatório. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, né? Tem algumas coisas para falar. O que eu queria fazer alguma vinculação com vocês aqui, tinha começado a falar, né? É o conceito de confisco no campo tributário, né? É o Estado, através do poder que ele tem de tributar, ele se apropria da propriedade, né? Então, nesse aspecto, senhores, desse conceito, a gente consegue desenvolver o raciocínio em relação à capacidade contributiva, né? Ao princípio da capacidade contributiva. O que é o princípio da capacidade contributiva? Nós já vimos, né? Previsto lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Ele diz que sempre que é possível, né, os impostos eles deverão ser orientados na sua criação, etc. Eles deverão ser orientados por alguns critérios, né? Primeiro, o critério da pessoalidade, né, e da capacidade econômica dos contribuintes. Esses são os dois critérios. E vai competir a administração tributária para avaliar o patrimônio, né, das pessoas, para dizer quanto é que é a capacidade econômica de cada um, na hora de instituir um tributo ou na hora de você trabalhar com as alíquotas de um tributo que já está instituído, ou ter a base de cálculo, o que for, né? Toda vez que for instituir um tributo, alterar um tributo, sempre que possível, tem que obedecer à capacidade contributiva dos contribuintes. Ah, professor, o que a capacidade contributiva tem com o confisco? Bom, se os tributos, em especial os impostos, né, eles incidem sobre riqueza, por exemplo, e riqueza é propriedade. Se você tem um bem imóvel, é uma riqueza. Se você tem um carro, é uma riqueza. Se você tem uma empresa que fatura, você está produzindo riqueza. Sobre riqueza, o Estado tributa impostos, contribuições, faturamento de empresa é PIS/COFINS, né? Imposto de renda, pessoa jurídica. Então, veja, o Estado tributa as riquezas. E assim, na hora de tributar, eu tenho que observar a capacidade econômica de cada um. O que é observar a capacidade econômica de cada um? Significa o seguinte: eu não posso exigir a mesma tributação, eu não posso exigir a mesma força tributacional de pessoas que estão em situação diferente. Quem pode contribuir mais, contribui mais. Quem não pode contribuir tanto, não contribui com pouco. E quem não pode contribuir, não contribui. Né? E esses parâmetros, quem vai dizer é a lei. A lei diz assim, eu identifiquei um nicho de contribuintes aqui que pode contribuir bastante. Vão contribuir mais, aumenta a alíquota, por exemplo. Alguns, esses aqui não podem nem contribuir. Então, a lei vai dizer isso, esse aqui é isento de determinados impostos, por exemplo. Então, o princípio da capacidade contributiva já tem essa orientação. Mas veja, o princípio do efeito da vedação do confisco, ele vem também para complementar a capacidade contributiva, no seguinte sentido. Olha, se aqueles que podem contribuir bastante devem contribuir mais, isso é por força do princípio da capacidade contributiva, essa contribuição a maior, ela não pode render até o infinito. Tem que ter um limite para isso. Porque, assim, se eu for exigir daquele que pode pagar mais, exigir sempre mais, chega uma hora que eu aniquilo o quê? A riqueza, a própria riqueza, pela tributação. Porque o contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele não consegue mais dar conta da exploração da atividade econômica dele, porque a tributação lhe toma boa parte do capital. Boa parte do capital. Essa é uma razão, tá, senhores? Essa é uma razão, tributo, essa é uma razão para você desqualificar o socialismo. Não sei se vocês já pensaram nisso. Na medida em que no socialismo se tende que as propriedades privadas sejam propriedades do Estado, para que tributo? Então, assim, o direito tributário ele pode ser entendido como um instrumento de defesa do capitalismo. Bacana, né? Mas, enfim.
a, na medida em que o princípio da capacidade contributiva diz que as pessoas que podem contribuem mais, mas não podem contribuir ao infinito. Né? Então, existe uma limitação para isso. Não se pode utilizar o tributo, a tributação como efeito confiscatório, no sentido de que a tributação iria aniquilar, extinguir a própria riqueza, a própria propriedade. Tá? E do outro lado também se aplica. Do outro lado também se aplica. As pessoas que não têm capacidade contributiva, ou que têm pouca capacidade contributiva, pouco podem contribuir. Podem, mas podem contribuir pouco. A tributação, ela não pode contribuir para o quê? Para aqueles que têm pouco, que menos tenham. E daí chega a não ter nem o mínimo necessário para a própria existência. Daí a tributação é utilizada como o quê, né? Como efeito, né? De degradar cada vez mais a própria dignidade da pessoa humana. Então, assim, a vedação do confisco serve tanto lá para cima, para quem pode contribuir mais, e aqui a ótica é, não posso aniquilar a riqueza, não posso tributar muito, porque senão eu aniquilo a riqueza, mas também vale para quem pode contribuir pouco, porque se eu tributo muito, quem pode contribuir pouco, chega uma hora que o sujeito deixa de comer, para pagar imposto, para pagar tributo, para de comprar as coisas, almoça dia sim, dia não, né, de cada 15 dias. Começa assim, né? Cadê a dignidade da pessoa? Ah, não vou mais morar aqui, vou morar embaixo da ponte, eu não consigo, tem que pagar imposto. E a gente tem que lembrar que existem tributos, né, que incidem sobre o consumo. Assim, você quer pagar IPTU? Ah, professor, não quero pagar IPTU. Ótimo, vai morar de aluguel. É só você não ser ter propriedade. Ah, não quero pagar IPVA. Cara, só não tem veículo automotor, não tem problema. Professor, eu não quero pagar tributo nenhum. Aí não dá. Você não escapa. Porque tem tributos que incidem sobre o consumo. Toda compra e venda que você faz tem tributação. O cigarro que você compra, o mercado que você faz, o almoço onde você come, a passagem de ônibus, a roupa que você compra, a luz que você paga. Tudo isso tem tributo. E não tem como escapar. Ou você consegue viver sem essas coisas. Né? Então, assim, a vedação do confisco, ela serviria como um complemento ao princípio da capacidade contributiva. Né? Como, assim, um limite da contribuição de cada uma das pessoas, seja lá na ponta do extremo da riqueza ou do extremo da pobreza. Né? E nesse ponto ainda, senhores, a gente pode desenvolver um raciocínio do confisco tributário em relação ao direito da propriedade. Né? São o direito da propriedade. Porque, veja, o que é a tributação? O Estado está se apropriando da riqueza. E riqueza é propriedade de alguém. É um bem imóvel, é faturamento, é dinheiro, alguma coisa. Então, na medida em que a tributação ela é um vilipêndio, é um ato estatal que vilipendia a riqueza particular, mas assim o faz porque é um ato de soberania e ela é compulsória, porque nós, enquanto sociedade, demos esse poder para o Estado, mas o Estado tem que exercer com alguns limites, um dos limites é o confisco. Então, o Estado, o princípio da vedação ao confisco frente ao direito fundamental à propriedade, é nesse sentido. Olha, eu, enquanto cidadão, ou enquanto pessoa jurídica, né, como ficção, eu dei autorização para o Estado se apropriar de parcela daquilo que eu produzo como riqueza, a título de tributação. Né? Mas, assim, é como se eu tivesse te dado um consentimento. Para que você, Estado, funcione, você pode tirar de mim recursos para que você funcione. Mas você não pode tirar tudo. Se você tirar tudo, você mata a fonte, né, de boa parte dos recursos que você utiliza para funcionar. Né? E, assim, pessoal, o Estado, ele funciona, o Estado brasileiro, ele funciona, boa parte do Estado, ele funciona com a arrecadação de tributos. Existem outras fontes, outras receitas que o Estado tem para funcionar, sim, aquelas receitas que a gente chama primária, né?
quando o Estado utiliza o próprio patrimônio, explora o próprio patrimônio para produzir riqueza. Então, a Petrobras é o Estado. Tudo aquilo ali é patrimônio público. E ela explora uma atividade econômica para produzir riqueza. O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correio, entendeu? Mas esse dinheiro, né, uma parte vai para o orçamento, outra parte fica com a Petrobras. Então, veja, mas isso não é o que sustenta o Estado. Não é o que sustenta o Estado. O que sustenta o Estado, uma boa parte da sustentação do Estado vem da tributação. Então, assim, o Estado, na hora de criar os tributos, que são compulsórios, o contribuinte não pode dizer não, eu não vou pagar, o Estado ele tem que dosar a mão. Né? Como é que ele dosa a mão? Através de lei, obedecendo a capacidade contributiva e proibição de confisco. Porque senão ele mata a fonte dos recursos, ele mata o contribuinte, ele mata a riqueza. Então, assim, como a tributação ela incide sobre a propriedade, riqueza, que é entendida como riqueza, né? Nós, como contribuintes, em determinado momento, nós demos esse consentimento para o Estado, para que ele se aproprie de uma parte da nossa riqueza. Ele não faz nada, é nós que entregamos a riqueza para ele, ele só produz a lei, é nós que entregamos a riqueza para ele. Mas, esse consentimento que foi dado para o Estado não significa que ele pode fazer tudo. Existem limites. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Bom, então vamos falar então sobre o conteúdo mesmo da vedação do confisco no direito brasileiro, no direito tributário brasileiro. Então nós temos essa previsão na Constituição, artigo 150, inciso 4º da Constituição. Tá? É proibido aos entes tributantes utilizar tributo com efeito de confisco. Tributo com efeito de confisco. Primeira coisa, né? É utilizar. A gente entendeu o conceito, né? É utilizar. O verbo empregado foi utilizar, né? Então, eu não posso usar do tributo como um meio para confiscar a riqueza alheia. Tá? Mas aqui, além do verbo, que é utilizar, né? A segunda característica é não pode utilizar tributo. Então, assim, é uma vedação que se aplica a todas as espécies tributárias. Aos impostos, às taxas, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Tá? Lá na Constituição de 34, o confisco era restrito apenas aos impostos. A Constituição de 88, não. Ele se aplica a todas as espécies tributárias. E a segunda coisa, senhores, a terceira coisa, melhor dizendo, né? A redação diz: proibido utilizar tributo com efeito de confisco, que produza o efeito de confisco, e não como confisco em si. Essa é a intenção do legislador. A intenção do legislador é: você não pode utilizar o tributo não como confisco, mas com efeito de confisco. Porque o confisco existe, senhores. O confisco existe. Em algumas hipóteses, confisco é permitido no direito brasileiro. O Estado ele pode confiscar bens do particular. Ele pode confiscar. Tá? Pode haver a pena de perdimento em bens. Né? Por exemplo, na aduana isso acontece muito. Na aduana, despachos de importação de mercadorias. Né? Existem algumas infrações tributárias que a legislação impõe, né, a pena de perdimento da mercadoria. E o sujeito que comprou aquela mercadoria lá no exterior está trazendo para o Brasil, a propriedade é dele, mas ele praticou uma infração à legislação. Abre-se, instala um processo com direito de defesa, tudo chega no final lá, ele não traz nenhuma justificativa. Qual que é a sanção aplicada? Pena de perdimento. Aquele carro que se importou, aquele instrumento musical que se importou, ou a mercadoria qualquer que se importou, você perde em favor do Estado. O Estado passa a ser dono. Então, assim, o confisco, ele existe e é legitimado em alguns ramos do direito, né? Mas ele existe como, né? Geralmente como sanção a um ato ilícito. Geralmente como sanção a um ato ilícito, né?
E o tributo, ele não é confisco. O tributo não é confisco. Porque tributo não é sanção de ato ilícito. Lembra lá o artigo 3º, CTN, conceito de tributo? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída por meio de lei, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é confisco. Então, o Constituinte ele foi muito claro nesse sentido. Você não pode usar tributo com efeito de confisco. Foi além, ele quis dizer algo diferente. Então, se você pode tributar, sem problema. Você pode tributar os particulares com os tributos que eu autorizei você a criar. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Só que você pode fazer isso nos limites que eu mesmo, Constituição, digo para você que você pode fazer. Existem esses limites, a gente estudou já vários desses limites. As imunidades são alguns limites, né? A gente está estudando limites agora, os princípios. Só pode cobrar através de lei, não é qualquer lei. Se vai instituir tributo, tem que obedecer capacidade econômica, tem que ser o princípio da isonomia, e não pode utilizar tributo com efeito de confisco. Então, você pode tributar, não tem problema. Só que você não pode utilizar um tributo que chega um determinado momento em que você passa a aniquilar a riqueza. Daí você está constituindo um tributo com efeito confiscatório. E aqui é que reside o detalhe que eu já tinha antecipado para vocês. Né? A Constituição bota um ponto e vírgula ali, com efeito de confisco, ponto e vírgula. E ela não diz a partir de quando é que o tributo pode ser utilizado com efeito de confisco. Qual é o parâmetro objetivo que a partir daqui está caracterizado o uso de um tributo com efeito confiscatório. Não tem isso na Constituição e não tem na legislação brasileira. Na Alemanha, senhores, na Alemanha existe um parâmetro. Existe um parâmetro. E o parâmetro alemão, que o alemão considera que um tributo é confiscatório, é assim o raciocínio. O confisco, ele não é analisado em cima de uma espécie tributária só. Não. Não se analisa assim, se um imposto X é confiscatório, se a taxa X é confiscatória. Não é assim individualizado. Como é que você analisa se o tributo está sendo utilizado com efeito de confisco na Alemanha? Você pega um indivíduo, um contribuinte, seja ele uma pessoa física, pessoa jurídica, e vê qual é a carga tributária que incide sobre ele. Então, assim, não é só o imposto, toda a carga tributária, todas as espécies tributárias que incidem sobre ele. E, assim, a espécie tributária não é só assim, imagina que a Alemanha fosse um Estado federal. Né? Não é, por exemplo, só os tributos federais. Não, é a carga tributária de um ente específico. Tributo federal só, tributo estadual só, tributo municipal. Não é a carga tributária total em relação a um ente tributante. Analisa. Ela não pode exceder, essa carga tributária, ela não pode exceder 50% dos rendimentos do indivíduo. Se a gente fosse trazer isso aqui para o Brasil, é mais ou menos assim. Imagine você. Imagine você. Se você aplicar esse raciocínio no Brasil. Isso não existe no Brasil, tá? Não existe. Quero que vocês entendam como é que funciona na Alemanha. Imagina você. E você consegue descobrir qual é o peso da carga tributária federal que incide sobre você. Carga tributária federal que incide sobre você. Se você conseguir descobrir isso, veja, se tudo aquilo que você paga a título de tributação federal, se for acima de 50% dos seus rendimentos, essa carga tributária, ela é confiscatória. Ela é confiscatória. Vocês entenderam? Tudo bem? Eu já vou voltar a falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Eu já falo até já. Já falo até já. No Brasil, então, senhores, não tem uma lei, nem na Constituição, nem legislação infraconstitucional que diga qual é esse parâmetro, né?
quantos por cento, a partir de quando que é o efeito confiscatório. Nós temos um julgado do STF, que é de 2003. Nós temos um julgado do STF, deixa mais um pouco, tá? Você quer ver agora? Não quer? Não quer? Tá bom. Quer alguma coisa? Eu já faço mais, tá? Só um pouco. Bom, beijo. No Brasil não tem legislação que estipule isso, né? Mas existe um julgado do STF em 2003, e ele não diz assim qual que é. Vai lá com as perguntas, por favor. Fiquem os combinados. Enquanto o papai dá aula, vocês ficam lá no quarto, tá bom? Você está precisando de alguma coisa? Então, tá, vai lá que eu já estou terminando. Existe um julgado do STF de 2003, o STF não diz quanto é o percentual, tá? Mas o raciocínio que ele descreve ali para dizer o que seria um efeito confiscatório é mais ou menos o que dispõe o direito alemão. É mais ou menos o que dispõe o direito alemão, só que ele não diz qual é o percentual. Ele diz, o STF diz assim, para você avaliar se o tributo está sendo utilizado por efeito confiscatório ou não, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o contribuinte e analisar ele sobre a carga tributária de um ente tributante específico, não é de todos, você pega de um ente tributante específico e verifica se aquilo tem efeito confiscatório. Só que daí ele não diz a partir de quando é que tem efeito confiscatório. Quer dizer, meio que ele estabelece um patrimônio, uma diretriz, né? O que é? É a carga tributária total, então não é só imposto, não é só taxa, é todos os impostos. E não, é todos os tributos. E não, você não faz esse juízo com base em todos os tributos federais, estaduais, não, você pega só de um ente tributante. Essa análise você, só tributo federal, só tributo estadual, né, em todos os tributos, todas as espécies tributárias. Só que daí o STF não fala, né, qual que é a alíquota, né? E daí meio que chove uma olhada. E daí, tá, a partir de quando? Aí fica subjetivismo. E daí você tem doutrinador a gosto, né, que traz a sua opinião aí para dizer quanto que é confiscatório. Eu deixei um texto lá para vocês no sistema, no AVA, né, que é um artigo muito bom, tá, que trata aí da interpretação do confisco no direito tributário. Tá? É muito bacana o artigo, tá? Muito bacana, tá? Como atividade complementar para vocês. Bom, senhores, o tributo, então, assim, a redação do confisco, ela se aplica a todas as espécies tributárias, tá? Aos impostos, às taxas, né? Seria uma taxa confiscatória. É aquela taxa cujo valor, ela excede a contraprestação que você recebe do Estado, né? Então, imagina, para você tirar hoje um passaporte, isso é exercício do poder de polícia, então você cobra uma taxa, a Polícia Federal cobra uma taxa pelo exercício do poder de polícia, né? O que ela basicamente faz, né? Ela vai lá, pega o teu CPF e vai colocar nos cadastros, né? Para ver se você tem algum impedimento. Vai tirar várias certidões do teu nome. E basicamente é isso. Tá? E vai ver se você pagou a taxa, né? Eu não sei quanto deve estar a taxa hoje, sei lá, uns R$ 300. E quando a gente estudou, né, as taxas, né, a gente viu, né, que o valor da taxa ele tem que ser mais ou menos condizente com aquilo que o cidadão recebe, né, o serviço público que o cidadão recebe ou o exercício de polícia que é exercido, né? Agora, se você coloca lá a emissão de um passaporte, qual que é o valor da taxa? R$ 2.500? Não, pera lá. Está meio desproporcional isso. Meio desproporcional. Então, você pode argumentar em juízo nesse sentido, pedir a inconstitucionalidade dessa lei que estabelece uma taxa de R$ 2.500 para emissão de passaporte, em razão do exercício de poder de polícia. Só que como no direito brasileiro não tem assim um limite objetivo, né, se é 40%, 50%, né, você não sabe, você vai ter que discorrer e através de doutrina você vai dizer aquilo lá é desproporcional e é desproporcional num determinado sentido que passa a ser confiscatório da propriedade do contribuinte, né? Passa a ser desproporcional. E aí você vai ter que convencer o juiz, porque o juiz declara, né, aquela norma inconstitucional e, portanto, seja inexigível, né, o pagamento daquela taxa, aquele valor.
Vocês estão entendendo? A vedação do confisco se aplica a todas as espécies tributárias, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, né? Imagina, contribuição de melhoria é aquele valor, aquele tributo que é devido quando existe valorização de um imóvel por conta de uma obra pública que foi realizada ali no arredor, né? Imagina que o valor da contribuição de melhoria excede em muito aquele teto máximo que é estabelecido pelo próprio CTN, né, para a cobrança da contribuição de melhoria. Imagina que o valor que você vai pagar de contribuição de melhoria, imagina, é muito mais do que a própria valorização do imóvel que você tem. Isso aí já adquire contornos confiscatórios. Dois detalhes que são interessantes aqui, senhores, que é bacana dizer, e existem situações específicas que a lei permite, assim, não um efeito confiscatório, não é efeito confiscatório, né? Mas a legislação permite que o Estado manuseie alíquotas de tributos, de determinados tributos, aqui eu falo em impostos, né? Agora é para impostos específicos, tá? A legislação permite, né, que o Estado, a legislação não, a Constituição, a Constituição permite que o Estado manuseie alíquotas de determinados impostos, elevando-os de uma determinada maneira que, mesmo que seja assim excessiva, não é considerado confisco. Tá? Qual é a primeira situação? A primeira situação são aqueles impostos que têm aquele caráter de extrafiscalidade. Né? Quais são os impostos que são extrafiscais? Né? O imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o IPI. Esses são impostos extrafiscais. O que é imposto extrafiscal, professor? O imposto extrafiscal é aquele que a finalidade dele, principal, não é arrecadar, ele arrecada. A finalidade principal não é arrecadar. A finalidade principal é regular a ordem econômica ou proteger a saúde pública. Então, assim, quando se está importando muitos bens em um determinado nicho econômico, e isso acaba afetando o mesmo nicho, só que aqui do mercado brasileiro, o Estado brasileiro vai lá e aumenta a alíquota do IPI para aqueles produtos, para não vir tanta importação, para tentar diminuir a importação e proteger a indústria nacional, naquele nicho específico. Tá? E ele pode levar a determinadas, essa alíquota a determinados valores, que enquanto não se sentir essa proteção econômica, isso não tem efeito confiscatório. Tá? A mesma coisa para determinados produtos, né, que causam mal à saúde pública, né, cigarro, bebida alcoólica, essas coisas, né. A tributação é elevadíssima em cima desses bens, esses bens de consumo. A tributação é elevadíssima. E isso tem autorização constitucional. Não dá para você alegar em juízo de inconstitucionalidade disso, porque é confiscatório. O juiz vai lascar na tua cara o seguinte: vai estudar direito tributário, porque isso é um imposto extrafiscal, isso é permitido pela Constituição. Isso não tem efeito confiscatório. Uma segunda hipótese é o IPTU, tá, senhores? IPTU. O IPTU ele pode ter alíquota progressiva, tá? Alíquota progressiva. Tá? Até um limite de 15% do valor do imóvel. E como que se aplica essa alíquota progressiva? Funciona assim. Quando o direito à propriedade ele é um direito fundamental, né? Mas você não pode fazer da propriedade aquilo que você quiser. Toda propriedade ela tem que atender à sua função social. Então, a propriedade urbana, a qual o proprietário não dá a sua função social, o Estado ele tem meios previstos na Constituição de coagir, né, o proprietário a dar alguma função social para essa propriedade. A primeira é fazer o parcelamento dessa propriedade, né? Mesmo fazendo o parcelamento dessa propriedade e não dar resultado, o Estado ele pode passar para o segundo degrau. Qual é o segundo degrau? O segundo degrau é estabelecer a alíquota progressiva do IPTU. Alíquota progressiva do IPTU. Então, mais ou menos assim, olha,
A partir desse momento, né, o ano que vem ainda você vai recolher o IPTU na alíquota normal, que todo mundo recolhe, por exemplo, 2% do valor do imóvel. No ano seguinte, se você ainda não tiver dado uma função social, o valor, a tua alíquota, só a tua alíquota, vai para 5%. A galera, o resto, continua em 2%. Se mesmo assim você não continuar, eu vou aumentando até o limite de 15%. Esse limite de 15% não está na Constituição, está no Estatuto das Cidades. Então, veja, no campo tributário, né, existe essas permissões constitucionais, né, para elevação de alíquotas, né, e isso não considera-se, né, não se considera utilizar o tributo, o imposto, nesse caso são impostos com efeitos confiscatórios, não se caracteriza nessas hipóteses, tá? Impostos extrafiscais e no IPTU com alíquota progressiva, para forçar o proprietário a dar função social ao imóvel. Tudo bem, senhores? Em relação a... Só para a gente fechar, tá? A norma constitucional, o texto, né, ele é bem claro ao dizer que não pode utilizar tributo com efeito confiscatório. Né? Não pode utilizar tributo com efeito confiscatório. A pergunta que não quer calar, né? Isso se aplica também às multas tributárias? Multas por infração à legislação tributária? Tá? Mais ou menos assim, tá? Se você tem imposto de renda a pagar, né, e não paga, você vai ter que pagar esse imposto. Você deixou de recolher e vai ter algumas penalidades que vão ser aplicadas a você. A primeira chama-se multa de ofício. Multa de ofício. O que é multa de ofício? Só pela forma. A primeira multa de ofício, né? Só pelo fato de você ter descumprido a obrigação tributária, já incide essa multa. E essa multa é de 75%. 75%. Depois disso, senhores, se você pagou e pagou com atraso, tem multa moratória pelo atraso. E ainda tem juros que demora. Juros demora. E a pergunta é essa, né? O princípio da vedação com fisco se aplica também às multas? Existem multas no direito tributário que são 100% do valor do tributo, né? Ali, quando você chega do exterior, né, dos Estados Unidos, da França, Paris, tal, ou do Paraguai, que seja, e traz as suas coisinhas e você não declara, você vai ter que pagar um imposto, se é acima de $300, né? Você vai ter que pagar um imposto. E a multinha é de 75%. Você paga o imposto e mais a multa de 75%. Você acaba pagando aquilo que você deixou lá no Paraguai. E daí a galera vai lá, não, mas essa multa é escorchante. Essa é a palavrinha que eles adoram. Multa é escorchante, é confiscatória. Então, o judiciário ele tem se debruçado, né, na análise de várias multas tributárias. Em alguns casos, ele declara, não, isso aqui é confiscatório, é constitucional. Mas, em boa parte delas, elas são perfeitamente legais. Tudo bem, Cris? Bom, hoje, em razão dessa excepcionalidade, né, a minha excepcionalidade, eu encerro a aula de hoje aqui. Eu espero que, a despeito das intervenções, né, vocês tenham entendido a matéria, compreendido, gostado da aula, né? Pergunto se vocês têm alguma dúvida. Sim, não? Pelo professor. Não? Bom, se não há dúvidas, eu vou fazer a chamada, então, senhores. Ok? Vamos lá, então. A de Laurinda.
Amanda. Amanda não está aí, né? Ana Flávia. Presente. Carlos. Presente. Caroline. Presente, professor. Daphne. A Daphne não está aí? Daniel de Lima. Presente. Daniel José. Daniel Schmidt. Nart. Presente, professor. Emerson. Presente. Evelyn. Antônio. Fernanda. Presente. Gustavo. Presente. Isabelle. Presente. Isaías. Presente, professor. Isabel. Presente, professor. Jackson. Presente. Jennifer. Presente. Juliana. Presente. Karen. Presente. Laís. Presente. Larissa. Estou aqui. Letícia Machado. Aqui, professor. Letícia Franco. Presente, professor. Lucas. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Tá doente, professor. Marcelo. Marcelo. Presente. Ok, Marcelo. Naísa. Eu. Natália. Presente, professor. Renan. Rose Mayra. Presente, professor. Simone. Presente, professor. Thalita. Presente. E Vanessa. Presente. Ok, senhores. Bom, se não há mais dúvidas em nada, as pautas foram lançadas. Agradeço muito a atenção, a paciência dos senhores, né? Em especial a paciência. Né? E boa noite, né, senhores? Estudem aí no feriado. Não vai ter aula normal, né? Não, vida de adulto, é assim mesmo. Né? Acho que na sexta só, né? Acho que amanhã não. Sei lá. Isso aí não é problema meu. Eu sou só professor. Então. Mas, enfim, boa aula para vocês, tá? Bom feriado. Se cuidem, tá bom? Obrigado, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Deus abençoe a todos. Um bom feriado para Valeu, todos. boa noite, professor. Gratidão, professor. Boa noite, professor. Parabéns pelas princesas. Muito lindas, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Bom feriado. Sim, velho. Estou? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Agora eu sei que você quer. Professor, Oi. eu não respondi chamada, mas eu estou aqui, tá? Eu sei, eu vi a senhora, dona de Log. Pode ficar tranquilo.